Eu chorava na frente de todo mundo. Eu acho que eu deixava as questões emocionais me abalarem muito. Para um liderado, quando ele te vê nessa posição fazendo isso, ele te vê como um líder fraco. Aquela coisa da falta de maturidade. Então, com uma gestora maravilhosa que eu tive, foi com ela que eu aprendi. E eu chegava pra ela, olha, esse é o meu planejamento. E ela era muito metódica. E aí ela enxergava 1000 problemas no meu planejamento. Me fez abrir essa visão sobre proatividade, sobre planejamento, sobre dentro do meio corporativo, eu percebi que eu preciso ter vários planos, porque se eu for apenas com o plano, pode acontecer N coisas no caminho. Se eu não estiver preparada, eu vou ficar assim, e agora, o que eu faço? Eu vou ficar perdida. Tive outros gestores muito bons e também tive gestores muito ruins. Os gestores ruins me fizeram entender o que eu não queria ser. DCCast, pessoal, mais um para começar aqui, falando de coisas sempre relevantes, né? E hoje eu estou com a convidada aqui especial, a Suzy. Olá. É uma indicação aqui do pessoal aqui, nossa gerência aqui de marketing. Vamos falar hoje com a Suzy aqui, desenvolvimento de pessoas focadas em liderança, né? Vamos que lá. A gente estava batendo um papo aqui antes, que foi em oratória, em outras coisas mais. Foi né? em vários segmentos ali, né? E o assunto é vasto, pessoal. Então a gente quer, como sempre aqui na DCCast, trazer assuntos relevantes que todo mundo possa aprender um pouquinho com a gente, e a Suzy está aqui para isso, né? Mas aí o pessoal aqui da produção fala assim, esquece de dar o like, essas coisas todas aí que tem que fazer aí, dá o seu like, compartilha, porque a Suzy tem muita coisa para passar para a gente. Mas Suzy, vou deixar você começar, apresenta você da forma que você gosta mais de se apresentar, que eu acho que é legal, né? Você passou algumas coisas ali para mim, mas eu acho que é legal quando a pessoa fala dela ali. Bacana. Bom, meu nome é Suziane da Guarda, eu sou formada em administração, sou pós-graduada em gestão de pessoas, psicologia organizacional e sou analista comportamental formada aí pela metodologia DISC, né, que é uma metodologia de padrões de comportamento. E hoje, atualmente, eu trabalho com gestão de pessoas, voltado principalmente para o desenvolvimento da liderança dentro das empresas, né? Eu sou treinadora corporativa e palestrante. E como eu estava falando aqui antes da gente iniciar, né? Eu amo desenvolver pessoas e entender um pouco da história delas, né? Da onde elas estão, para onde elas querem ir. Eu acho que essa é a minha... Eu digo assim que essa foi o dom que Deus me deu, assim, de desenvolver pessoas. E isso, desenvolver. Deixa eu, assim, eu acho legal porque eu gosto de aprender e tem você já falou uma coisinha aqui para mim que eu queria que você explicasse um pouquinho. Psicologia comportamental. Explica um pouquinho aí, como que é essa parte da psicologia comportamental? Dentro das empresas, hoje, a gente percebe assim, a empresa, da época que eu comecei a trabalhar pro atual cenário, muita coisa mudou. Uhum. Então, hoje, quando a gente fala de psicologia organizacional, a gente precisa entender... hoje as empresas, elas estão focadas no desenvolvimento do indivíduo, mas não só, né, no que tange ali a parte de técnica, mas também na parte comportamental. Então, quando eu falo em psicologia organizacional, eu estou falando da mente, do desenvolvimento do indivíduo dentro do ambiente de trabalho. Então, não estou querendo mais... a maioria das empresas, elas não estão mais focadas só no que você... na tua parte técnica, mas elas querem realmente desenvolver ele de uma digamos assim, num quesito emocional. Então, ela não está mais só interessada nessa parte de técnica da coisa, ela quer realmente desenvolver ele como um indivíduo de uma maneira inteira. Você falou, né, quando você foi lá atrás era diferente, então queria ser um pouquinho lá atrás, quando você começou, né, até você chegar, a gente conversou um pouquinho, você falou que hoje você se encontrou, né, você achou o seu propósito e está buscando, né, impactar pessoas para isso. Mas como que foi essa jornada até chegar nesse momento? Até hoje a gente está nessa mesa aqui. Olha, você está conversando com a gente. Eu comecei, o meu primeiro emprego foi aos 18 anos, eu trabalhava como operadora de telemarketing. E, assim, para você ver, isso foi há 20 anos atrás, digamos assim. E ali, naquela empresa, já havia um sinalizador de que a gente precisava trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. Eu falo isso porque tinha uma coisa que hoje eu vejo valor nisso. Nós trabalhávamos de segunda a sexta, mas na nossa carga horária abrangia o sábado. E o que eles faziam? Eles utilizavam o sábado para treinamento.
Então, muita coisa que eu aprendi, por exemplo, de português, eu aprendi lá porque eles tinham essa visão de que eles precisavam desenvolver as pessoas para atender melhor o cliente, né? Legal Mas, isso daí, hein? sim. Vou anotar aqui. E Deixou um dia só para treinamento. Né? Só para treinamento. E eram treinamentos diversificados. Tinha sábado que a gente tinha treinamento só de português. Foi lá que eu aprendi a não utilizar o gerundismo, né? Não falar para o cliente, porque isso é muito famoso dentro do call center. Ah, vou estar aguardando, eu vou estar te enviando. Então, eles batiam muito nessa tecla. Olha, eu vou enviar, eu vou verificar a sua solicitação. Então, aprendi muito também sobre qualidade de atendimento, né? Como eu falar, como ter paciência com o cliente. Então, ali já era um indicador. Mas, daí para frente, todas as empresas que eu fui trabalhando não eram empresas que tinham esse interesse de desenvolver o indivíduo. Eram empresas voltadas para essa questão de, olha, eu te contratei para você digitar planilha, eu preciso que você digite planilha. Quando foi... Eu acho que eu passei 10 anos nessa caminhada, assim, pulando de emprego em emprego. E tinha uma coisa muito interessante. Eu ficava numa empresa só um ano. Quando dava ali 9 meses, eu começava a me cansar. E eu falava, isso não é pra mim. É porque era um trabalho repetitivo? Era um trabalho repetitivo. E aí, quando eu cheguei em um momento... E assim, o call center, apesar de ter me ensinado muita coisa, era um trabalho muito cansativo. E aí, eu saí do call center falando, nunca mais eu volto pra call center. Nunca mais. Corta para mim 10 anos depois, voltando para o call center. Né? Eu estava precisando trabalhar, e aí eu tinha um primo que trabalhava, ele falou, olha, tem uma vaga, você quer? Eu falei, eu quero. Só que eu já não fui para operação, eu fui trabalhar como monitora de qualidade, que é aquelas pessoas que ficam escutando a ligação dos operadores e avaliando, né? Como se eles estão seguindo o script. E ali foi a virada de chave para eu ir para a gestão de pessoas. Por quê? Eu falo que quando a gente tem um dom, geralmente a gente não consegue perceber que a gente tem um dom. A maioria das pessoas não consegue perceber, mas você sempre vai ter alguém que tem um olhar diferente para você. E foi isso que aconteceu comigo. Então, enquanto todo mundo que trabalhava no mesmo cargo que eu fazia a mesma coisa, eu fazia diferente. Então, todo mundo chamava aquele colaborador e explicava, olha, você precisa falar dessa forma, você precisa isso. E eu não queria, eu pensava comigo, eu preciso entregar alguma coisa diferente para essa pessoa entender que ela precisa seguir esse padrão que a empresa pede. E aí eu tinha muita criatividade para tentar desenvolver aquela pessoa. E foi aí que o meu gestor viu que eu tinha uma coisa diferente. E me lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira, eu faltando 10 minutos para ir embora, ele virou para mim e falou, olha, eu preciso que você vá ali comigo na sala da gerente, que ela quer falar com você. Eu falei, ai meu Deus, o que eu fiz? Hoje eu tô fora. Hoje eu tô fora. Já bate aquela... Eu fiquei apreensiva, e aí quando nós chegamos na sala da gerente, ela tava na mesa, assim, ele ficou do lado, e eu fiquei lá sentada, assim, estática. Ela falou, Suzy, o seu gestor, ele percebeu que você tem um feeling muito grande para desenvolvimento de pessoas, baseado nos resultados que você entregou em um mês na operação. E então eu te chamei aqui porque eu quero te dizer que segunda-feira você precisa vir às 7 da manhã, eu vou te dar uma equipe com 10 pessoas. E aí não, mas eu não quero. Aí o meu coordenador falou, não, mas a gente não tá te pedindo, a gente tá só te avisando, é isso ou nada. E aí eu, que tenho um perfil que eu gosto de desafios, eu falei, bom, eu vou encarar, eu não tenho nada a perder. E ali começou a minha jornada, foi ali que eu entendi que eu gostava de desenvolver pessoas, porque foi ali que eu aprendi sobre escutar a pessoa, sobre desenvolvê-la, sobre resultado, sobre como eu precisava fazer com que as pessoas entendessem que a empresa tinha um padrão de resultado e elas precisavam entregar aquilo. Só que, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa muito coração, então eu não era apenas uma supervisora que queria que eles entregassem resultado. Não, eu queria entender a história dele. Por que você não está fazendo isso? No que eu posso te ajudar? E sabe uma coisa que eu me lembro agora, trazendo essa história? Que nós éramos em quase 30 supervisores. E aí, um dia, uma supervisora chegou para mim e falou assim, Suzy, como você consegue todos os meses
fazer com que esses meninos batam a meta, porque eu não consigo. E aí eu falei a seguinte frase para ela: cara, eu não sei, acho que é sorte. Só que, na verdade, eu já tinha esse dom de desenvolver as pessoas, só que eu não percebia. Então, assim, foi eu falo que foi nesse trabalho que eu entendi que eu era boa nisso. E foi nessa empresa que eu desenvolvi, assim, tudo que eu tinha para desenvolver. Errei muito, cometi muitos erros, eu era muito imatura em muitas coisas, mas cresci bastante também nesse cargo em específico. E aí, daí para frente, né, que isso foi praticamente em 2013, eu só fui trabalhando na parte de gestão. E 2013 que você 2013. começou, aí você ficou até 2013 nessa empresa? Não, eu comecei em 2013. entendi. E aí, daí pra frente, eu fui só trabalhando na parte de gestão. Quando eu saí dessa empresa, e eu saí de lá porque o contrato havia terminado, e aí eu não tinha mais como ficar. Eu percebi que eu queria realmente me desenvolver nisso. E aí fui fazendo outros cursos. Quando eu saí de lá, eu fiz um curso de análise comportamental, que esse é um dos meus xodós, assim, Isso eu quero saber. Essa ferramenta, que é a ferramenta DISC, que é o que eu utilizo praticamente em treinamentos, em palestras, em workshops, em mentorias, porque ela tem um potencial de desenvolvimento de pessoas muito grande. E aí, bom, percebi que eu tinha muito conteúdo para entregar para as pessoas, que eu tinha uma certa bagagem, e decidi que o que eu queria mesmo era começar a desenvolver outros líderes, mostrar para essas pessoas que elas tinham potencial para se desenvolver, assim como um dia eu percebi que eu tinha. Isso, eu queria assim, voltar um pouquinho atrás, que eu acho que toda a história, quando falou assim, você fez uma história lá no início, que você fez um trabalho que você falou que nunca mais ia fazer, apareceu de novo e a coisa aconteceu. E quando tem que acontecer, cara, vai vir de novo e não adianta, e vai vir de novo. É tem verdade. gente que não pega, né, vamos dizer, nunca pega o time, falei, cara, passou, né, passou o avião, passou o carro aí, passou o cavalo de sela aí, você não subiu nele, você entendeu, subiu e aproveitou. Mas tudo tem uma jornada, você falou ali na questão de alguns pontos que você errou e você aprendeu. Nessa sua jornada de você entender que você tinha esse dom, que você chegou, né, a identificar que gostava de lidar ali com pessoas, com liderança, primeiro, foi lá, porque quando você falou, depois de um mês você teve o resultado que ninguém obteve, né? Então, assim, foi sorte, né? Assim, sorte, né? Como se diz, sorte para mim é um trabalho bem feito. Acho que tem até uma plaquinha nossa que fica lá no escritório, que sorte para mim é um trabalho bem feito. E, obviamente, você fez um trabalho bem feito e você teve sorte, né? Sorte, entre aspas, claro. Mas essa situação para você chegasse assim, cara, eu errei. Onde foram os pontos que você errou, para quem está errando, né, na vida, no trabalho, numa profissão, e não se encontrou? Onde foi esses erros na caminhada? Na jornada. Eu acredito que eu tinha muito problema com inteligência emocional. Uhum. Então, eu era uma gestora que eu não tinha um controle emocional bom. E, assim, quando você é líder... Você era muito coração, né? Você falou ali, né? Só que eu era muito coração. Eu era muito... Eu acho que eu deixava as questões emocionais me abalarem muito. Uhum. Então, às vezes, realmente eu precisava ser firme e eu era muito coração. E, às vezes, eu demonstrava ser uma líder fraca, porque aconteciam situações e, por exemplo, eu chorava na frente de todo mundo. E para um liderado, quando ele te vê nessa posição fazendo isso, ele te vê como um líder fraco. Ele não... Hoje, com a experiência que eu tenho, eu percebo isso. Então, aconteceram várias situações de pressão em que eu estava no meio lá da operação e começava a chorar. Eu acredito também que eu tinha um posicionamento vitimista. Uhum. Então, quando acontecia algumas coisas, eu não tomava responsabilidade para mim, não, realmente, assim, eu poderia ter feito diferente, poderia ter agido de maneira diferente, não, eu pensava assim, mas isso deu errado porque alguém, porque o mundo, porque as galáxias, porque Deus. Então, eu tinha um problema de assumir o meu erro. A minha comunicação também não era boa, e eu falo que depois de um tempo, eu já tinha saído de lá, mas por que eu falo que o DISC foi muito importante? Para eu poder direcionar a minha comunicação para as pessoas, então saber como eu deveria falar.
E eu tinha um posicionamento que eu era de um jeito e da maneira como eu era, eu me comunicava com toda a equipe. Então, eu tive muitos problemas comportamentais porque eu não sabia direcionar a minha comunicação para cada pessoa. E eu acredito também que em alguns momentos, aquela coisa da falta de maturidade, então... eu fui rebelde algumas vezes, mas eu nunca fui uma pessoa desrespeitosa com os meus líderes. Eu falo rebelde teimosa? Teimosa. Aceitar de mudar. Isso, exatamente. Fui rebelde algumas vezes. Também não vou fazer mais nada. E assim, me rebelar. Que eu acredito que isso é muito mais a falta de maturidade mesmo, né? E eu não tô falando sobre idade, eu tô falando realmente das coisas acontecendo e você perceber que você precisa amadurecer com alguns acontecimentos. E eu também tinha um problema de planejamento, assim, eu não era muito proativa. Eu aprendi a ser mais proativa, a avaliar o cenário, assim, eu tô falando bem coisa corporativa mesmo, avaliar o cenário de várias formas, possíveis acontecimentos, com uma gestora maravilhosa que eu tive. Só que nós tínhamos um perfil muito diferente. E quando ela me chamava na sala dela, eu chegava para ela, olha, esse é o meu planejamento. E ela era muito... como é que eu posso utilizar assim? Ela era muito metódica. E aí ela enxergava 1000 problemas no meu planejamento. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não consigo agradar ela. Mas, na verdade, hoje... Essas são as melhores. Mas tudo bem, tem gente que não acha. Não, eu assumo, assim, essa foi... passou pela minha vida e me marcou, porque ela realmente me fez crescer, me fez abrir essa visão sobre proatividade, sobre planejamento, sobre dentro do meio corporativo, eu percebi que eu preciso ter vários planos, porque se eu for apenas com o plano A, pode acontecer N coisas no caminho, se eu não estiver preparada, eu vou ficar assim, agora, o que eu faço? Eu vou ficar perdida. E foi com ela que eu aprendi. E não só com ela, eu tive outros gestores muito bons, e também tive gestores muito ruins. Os gestores ruins me fizeram entender o que eu não queria ser. Eu vou ter um comentário, até escutei uma pessoa falando, achei super interessante, né? Às vezes eu converso isso com meus líderes aqui e que às vezes é duro de quem escuta, mas é verdade. Aí a pessoa, ela chega com esse planejamento, né? E foi lá e passou o final de semana e fez, e detalhou, escreveu, fez PowerPoint, apresentação, chegou lá. Aí a pessoa que está recebendo esse planejamento fala, cara, isso aqui ficou muito ruim. Não dá. E aí a pessoa faz esse vitimismo que você falou. Isso. Cara, mas eu passei meu final de semana, eu trabalhei, eu me dediquei. E aí eu escutei eu não lembro de onde, mas o que ficou marcado para mim é mensagem. Cara, o que é ruim independente se você gastou seu tempo ou não. Exato. Ruim é ruim. Assim, não foca em... porque você gastou o seu tempo. Então, assim, você tem que melhorar o teu método, tu tem que saber da forma que é feita para você dar um resultado melhor, você tem que estudar mais, você tem que aperfeiçoar mais. E muitas das vezes as pessoas pedem oportunidade, que você falou que gerou uma oportunidade para você dessa sua liderança mais rígida, de te mostrar os caminhos. E quantas pessoas que eu já vi passar aqui, que eu entrevistei, que eu conversei, conheci, que perdem oportunidades por causa dessa situação. Exato. Tipo assim, mas eu me dedico, você não tá vendo nada. Eu falei, cara, mas o que é ruim, tá aqui. Não tem como mudar o que é ruim. Então, assim, quer feedback para tentar ver o que é melhor, mas a pessoa se fecha. Assim, aí você não dá conta mais de passar mais nada. Então, porque ela fica presa nesse reconhecimento, né? Então, não presa no resultado. Se a gente tem que estar presa, é no resultado. Foca no resultado. Cara, não tá bom, então onde que eu vou aprender aqui para melhorar? Cara, a apresentação tinha que ser assim. Essa pesquisa tinha que ser mais aprofundada. Esse cálculo não é o cálculo correto. Esse livro aqui vai me dar uma referência. Aí as pessoas às vezes pedem essa oportunidade. Aí como você falou, ela fica emburrada, né? Fica, não vou fazer mais, não quero mais. Rebelde. Rebelde, né? Você falou rebelde. Vou dar uma testada, não vou trabalhar. Geralmente acontece isso mesmo, mas é o que eu falei, são a maturidade, porque eu me lembro que uma vez, inclusive, assim, eu já estava no 3º mês que eu chegava com o planejamento da minha equipe pro mês, e ela tinha uma canetinha assim, ela olhava e ia riscando assim. E eu, caralho, não acredito, de novo, cara, como é que pode? E aí, nesse dia, eu saí chorando de dentro da sala dela. E aí, o meu gestor veio, o meu encontro, assim, né? O meu gestor imediato. Ele, o que foi? Ela me odeia, ela não gosta de mim. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, ela me maltrata, ela é uma pessoa horrível. Ele falou, não, muito pelo contrário. Ela tá te desenvolvendo, ela tá fazendo você aprender como é fazer um bom planejamento. E você não tá entendendo, porque se é o 3º mês que ela faz isso, você tá no looping. Você não tá entendendo o que ela tá esperando de você.
E assim, eu fiquei meio orgulhosa alguns dias, assim, eu falei, não vou perguntar também, não vou fazer do meu jeito. Eu ia falar isso agora, assim, cara, essa pessoa quer que mais que você desenvolva. É, Você tem que trocar essa ideia, e assim. sabe por que que eu falo isso pra você? Que realmente isso é verdade, Rafael, porque quando nós todos saímos da empresa juntos, porque como eu falei, a empresa, o contrato acabou. Então, todo mundo foi uma demissão em massa, assim. E ela foi uma pessoa que me chamou na sala dela, e quando ela foi me dar o feedback sobre aquele período que a gente passou junto, ela falou: eu sempre acreditei no seu potencial, eu sempre olhei para você com outros olhos, assim, eu sempre olhei para você e vi que você tinha um potencial de se desenvolver. Você, fulano, Beltrano, falou outras pessoas, né? E sempre o que eu fiz com você, trazendo você para cá, foi você ter essa compreensão, tirar você da zona de conforto. Hoje em dia a gente fala tirar você da caixinha, né? Mas na época era tirar você dessa zona de conforto, sempre pensando na mesma coisa, sempre amarrada, sempre com esse pensamento só, né? Aqui muito cartesiano, e você tem potencial. E eu espero realmente, assim, que quando você saia daqui, você perceba que você tem potencial para isso e se desenvolva. E aí, por incrível que pareça, hoje, por conta das redes sociais, a gente se segue nas redes sociais, e aí, quando eu posto meus conteúdos, ela vibra comigo. Bom, né? Ela responde, ela comenta, ela fala, tá vendo, eu te falei, você tem potencial, eu acredito em você. E toda vez que eu dou treinamento, palestra, workshop, mentoria, eu falo isso. Que o grande propósito do líder é esse. Exatamente. Você é líder para desenvolver outros líderes. E o grande ganho disso tudo é que pode passar 1, 2, 5, 10 anos. Você sempre vai lembrar que aquela pessoa te marcou. Você sempre vai lembrar que um dia você odiou ela, mas que ela te marcou, ela te desenvolveu. Por causa dela, você amadureceu. Por conta de tudo que ela te cobrou, hoje você... eu falo, hoje eu tô aqui por conta de toda aquela cobrança que ela tinha comigo na época. Então, assim, é muito mais agradecimento do que raiva, do que rancor, do que ressentimento. Eu fui numa uma premiação que teve lá em Salvador, né, dos distribuidores, e eu fiquei impressionado que a pessoa que ganhou, ela ficou em primeiro lugar no Brasil, em vendas no Brasil, e assim, ela quebrou um paradigma meu que ela chegou para fazer o agradecimento, falou assim, eu queria, em primeiro lugar, né, agradecer a todos os meus concorrentes, porque eles me fazem todo dia acordar e me fazer o meu melhor. Falei, cara, quando o cara falou isso, eu falei, sabe quando a cabeça fala assim, vira? Falei, pô, ele vai agradecer aos colaboradores, ele vai agradecer a família. Ele agradeceu, obviamente, a todo mundo depois. Uhum. Mas ele iniciar falando, em primeiro lugar, eu agradeço aos meus concorrentes. Aí você fala, você que está aí em casa, às vezes está escutando aqui, está passando por esse momento com a dificuldade de uma liderança, que tá te desafiando, cara, faça esse agradecimento, porque assim, eu acho que gratidão, ela é uma troca de energia onde que você vai estar recebendo algo. Então assim, para um pouquinho para refletir se aquilo que está sendo cobrado de você não é realmente aquilo que você precisa melhorar. Então assim, tem essa gratidão, por mais que às vezes a pessoa não tenha, vamos dizer assim, uma boa forma de comunicar, porque às vezes, né, eu Não falo é melhor, assim, né? mas tira esses filtros que às vezes atrapalham a gente, Uhum, né, no desenvolvimento, foca no desenvolvimento, que às vezes essa pessoa, né, como a Suzy falou, que uns anos você vai agradecer a ela. é Né? isso mesmo. Como esse meu amigo agradeceu ao concorrente, né? Falei assim, não, como assim você vai agradecer? Eu vou agradecer o meu concorrente? Aí na hora você pensa, mas não, como assim o cara vai agradecer um concorrente? É doido, tá agradecendo? Mas aí quando você vê assim, é o tal da perspectiva da pessoa. Olha a perspectiva dele. Cara, para mim me tornar uma pessoa melhor. A motivação dele, né, de se tornar melhor, na verdade, era o concorrente. Quando ele olhava para o concorrente, ele falava, meu concorrente está fazendo isso, eu tenho que fazer melhor. Justamente. E da mesma forma, às vezes você tem um líder que está te provocando, mas ele está te provocando, às vezes, para você ser melhor. Exato. E eu falo assim, quem treina no difícil, vive o fácil, né? Então, assim, treina no difícil. Então, se o cara está te treinando para fazer você ali te apertando, te cobrando, te acompanhando ali de perto, então ali está difícil, cara, quando você tiver um momento de outra empresa ou de outro trabalho, quando você for desenvolver um trabalho seu pessoal, vai estar muito mais fácil, né? Sim, você vai... É igual aquele exemplo que a gente dá, assim, quem trabalha em rede de fast food trabalha em qualquer lugar, de tão difícil que é. Mas o que eu acho que fica como lição é que essa pessoa sempre vai marcar você. Há poucos dias eu estava conversando com meu marido lá em casa sobre isso, e ele também trouxe exatamente um líder que ele teve assim que ele começou na área dele,
onde esse líder, ele contou-se brevemente uma história que ele trabalha com a parte de TI, desenvolvimento, e aí ele fazia muitos serviços que, no final das contas, parecia que o líder dele estava na frente, assim, recebia tudo aquilo que ele fazia aqui por trás. E aí, numa reunião, o líder dele chamou ele, olha, eu quero que você venha nessa reunião comigo, e era uma reunião importante, e aí o líder reconheceu ele, falou, olha, todo esse trabalho que a gente fez foi por causa desse colaborador, e ele falou, a partir daquele momento eu passei a admirar ele, porque, via de regra, o que a gente vê são líderes onde todo mundo está aqui, né, nos bastidores trabalhando, e ele leva todo o mérito. E ele não, ele me ensinou. Quando ele me honrou naquele dia, ele me mostrou como se um dia eu fosse líder como eu gostaria de ser. E além disso, quando ele se desligou da empresa, ele me chamou e falou para mim, você tem potencial, essa empresa não é para você, mas assim, o potencial dele de crescimento era maior e a empresa era pequena. Então, assim, você tem potencial para crescer mais, você tem potencial para trabalhar fora, então faça inglês, se desenvolva, faça curso. Foi falando para ele N coisas, e ele fala, eu sou muito grata, até hoje eu levo todas, eu considero tudo aquilo que ele falou, porque realmente tudo o que ele falou, eu fui fazendo etapa por etapa para chegar aonde eu estou hoje, e hoje ele é também líder numa empresa. Então, o bom líder, ele sempre vai te marcar, vai passar 1 ano, 10 anos, 20 anos, você vai estar em algum lugar lembrando do que aquele líder causou um dia na sua vida. Você falou pra gente aqui que teve um momento ali que você se apaixonou por um tal de DISC, né? Muita gente não sabe o que é DISC, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho o que é DISC. Mas antes de falar o que é DISC, eu queria saber assim, onde que o DISC chegou na tua vida, no momento que você descobriu ele, falou, cara, isso aqui faz sentido, muito sentido pra mim, que você começou a aprofundar. Mas eu queria saber onde que foi que você descobriu. Onde eu descobri. Como, né, que você descobriu? Foi exatamente quando eu saí dessa empresa onde eu era líder, fiquei quase 5 anos como líder nessa empresa. E quando eu saí de lá, eu percebi que eu queria trabalhar com gestão de pessoas, eu queria trabalhar com desenvolvimento de pessoas. E aí eu comecei a buscar no mercado, assim, o que estava em alta naquele momento que eu poderia me desenvolver. Que não fosse só pós-graduação, porque a faculdade, a pós-graduação, ele traz muito conteúdo maravilhoso. Eu queria uma coisa mais para ação. E aí, 2 cursos que eu fiz na época, só que o primeiro, o que antecedeu ao DISC, foi o curso de coach, que as pessoas têm muito preconceito com o curso de coach, mas as ferramentas que são utilizadas no coach, elas são maravilhosas para desenvolvimento de pessoas. Então, eu não atuo como coach, mas eu amo tudo que o coach me ensinou. Foi algum método de alguém? Foi, na época eu fiz por uma empresa de Goiânia, e aí alguns anos depois eu fiz agora na Evo Coach, que é a empresa do Márcio Michele, e assim, a metodologia dele é incrível, maravilhosa. E aí, assim que eu terminei o curso de coach, eu falei, o curso de coach foi muito bom, mas eu preciso de uma coisa assim mais diretiva. E aí um belo dia lá na rede social, alguém fez uma chamada para esse curso, né? Vai ter um curso de análise comportamental. Aí já me chamou a atenção, análise comportamental. E aí eu fui procurar, né, o que é análise comportamental diz. Que aí quando eu fui procurar lá para entender um pouco do que era, e veio uma breve explicação, né? Entender padrões de comportamento das pessoas para que você direcione elas ali, principalmente dentro do meu corporativo, para cargos específicos. Eu falei, opa, eu acho que é isso que eu estou precisando. E aí eu fiz o meu curso de analista exatamente nesse momento. E aí quando eu fiz o curso, que a pessoa estava ali falando, eu falando, gente, eu pensava comigo, isso é tudo que eu preciso. Isso aí tem tudo a ver com o comportamento humano, que é o que eu quero desenvolver. Mais para frente, quando eu refiz o meu curso de coach já por essa metodologia do Márcio Michele, eu também fiz mais uma vez, o curso de analista pela empresa dele. Que, na verdade, assim, eu só renovei o conhecimento, porque o conteúdo é o mesmo. Mas o DISC, ele é uma ferramenta de análise comportamental que ele avalia padrões de comportamento. Ele foi criado Você aprendeu nesse curso? Aprendi nesse curso. Ele foi criado por um psicólogo americano e ele criou a teoria DISC.
E alguns anos depois vieram outras pessoas e começaram a criar as ferramentas para colocar essa teoria em prática. A gente fala que a DISC é porque é 4 letras, D, I, S, C. Então, o D significa dominância, o I significa influência, o S significa estabilidade e o C de conformidade. Aqui, geralmente, aqui no Brasil, a gente chama mais de analítico. Então, todas as vezes que eu falo de uma pessoa analítica, eu estou me referindo a uma pessoa com comportamento conforme. Vamos pegar cada uma. D, né? D é de... Dominância. Dominância. O que é uma pessoa do DISC quando faz o teste e descobre que ela tem uma dominância? Pessoa dominante é aquela pessoa que a frase dela é fazer rápido. Ela é uma pessoa focada em resolver, em fazer. Ela é aquela pessoa, eu brinco, né, quando eu vou explicar para as pessoas que a pessoa dominante é aquela pessoa que ela parece que está sempre impaciente. Você está conversando com ela vai, fala, já entendi, e aí? Ela tem uma tendência a ter pouca paciência, ela é muito objetiva, ela é muito direta, então até para conversar com ela, você precisa chegar para ela e falar, olha, é isso, aconteceu isso e eu preciso disso. Se você for contar todo um contexto, ela fica extremamente impaciente, porque ela é uma pessoa de executar, de resolver coisas. Às vezes elas têm esse tom um pouco agressivo para se expressar, para falar. Às vezes ela está conversando e ela está falando alto com você, você fala assim, calma. Aí ela, não, mas eu não estou nervoso, eu estou falando normal. Quer dizer, por conta exatamente desse comportamento que parece que ela está sempre agressiva. Então, o dominante, ele é essa pessoa dominante, ela é direta, ela é objetiva, você precisa ser objetivo para poder conversar com ela. Levando para um padrão de cliente, é aquele cliente que liga para você e pergunta, quanto que é isso? Aí você, oi, bom dia, como é que é o seu nome? Não, só quero saber o preço, quanto que é isso? E você, meu Deus, como é que eu vou lidar com essa pessoa? Que é legal que você falou um negócio assim, ela tanto serve para o colaborador entender o chefe, para o chefe entender o colaborador, para o colaborador entender o cliente. Isso. Eu não vou dizer que o cliente entendeu o colaborador, mas se o cliente for inteligente, ele ainda aprende para poder tirar o melhor do vendedor. Por exemplo, né? Se eu for cliente de alguma coisa, eu vou entender. Essa pessoa ali me rodeando, mas como é que você descobriu o nosso serviço? Ai, meu Deus, essa pessoa é mais detalhista, eu preciso ter paciência com ela. Você tirar o melhor dela ali, às vezes, para um desconto, alguma negociação, né? Isso. Legal. E dominante, aí o I é de... O I é de influente. A pessoa influente. Isso, a pessoa influente é eu. Sou eu, né? Eu sou auto-influente. Eu sou uma pessoa que... O influente, né? Ele é aquela pessoa que ele é comunicativo. A frase dele é fazer diferente. Ele gosta de coisas diferentes, ele é criativo, ele é inovador. Ele não gosta de... Ele tem uma tendência a não gostar de rotina. Então, ele é muito expressivo, comunicativo. Ele já chega dando bom dia para todo mundo, ele abraça todo mundo, ele gosta de chamar atenção, ele tem um pouco de dificuldade com rotina, com prazo, com algo que precise, assim, que demande uma... como é que eu posso dizer? Você precisa chegar e fazer isso e depois isso. Ele sempre quer, não, vou fazer isso aqui primeiro, depois eu faço isso. Ele tende a ser um pouco indisciplinado. Eu falo assim, que ele gosta de se aparecer, ele gosta de ser bem quisto. Então, até quando a gente dá treinamento de vendas, eu falo assim, a motivação de um influente, às vezes, não é dinheiro. É você chegar para ele e falar assim, se você bater a sua meta, eu vou colocar você lá na frente do palco, vou te dar uma medalha na frente de todo mundo. Vou falar, a Suzy bateu meta. Nossa, aquilo inflama o ego dele. Às vezes, para ele faz mais sentido do que receber dinheiro. Então, esse é o influente. Um cliente influente é aquele, eu falo que é o melhor cliente para você vender. Porque ele é emotivo. Tudo é da emoção. Então, imagina que você vai vender para um cliente influente, você fala assim, imagina quando você estiver com esse carro andando nas ruas de Brasília, no eixão, aquele vento batendo no seu cabelo com esse teto solar, que você vai ficar maravilhosa. Aí você fala, preciso comprar esse carro. Ele é muito emotivo, ele se deixa levar muito pela emoção. E aí nós temos o estável, né? Uhum. O estável, ele tem um perfil bem calmo, são aquelas pessoas do nosso ambiente, do nosso convívio, que até para falar, elas são calmas, elas são muito passivas, elas são extremamente pacientes. O estável, a frase dele é fazer junto, ele tem necessidade de conexão, ele tem necessidade de segurança, é aquele cliente que vem comprar de você e no final você explica tudo e no final ele fala assim, eu vou falar com a minha esposa,
e depois eu volto. E ele realmente, ele vai perguntar para a esposa, vai perguntar para o marido, vai perguntar para várias, o que você acha? Você acha que eu deveria fazer isso? Ele precisa ter uma segurança. Então, a gente tem dificuldade de vender por estável. Ele nunca vai comprar baseado na emoção, ele vai comprar realmente baseado na segurança. Então, são pessoas calmas, são pessoas... Eu gosto de falar assim, todo mundo precisa ter um amigo estável, porque ele tem pouca necessidade de falar. E ele tem mais... A escuta dele é mais ativa. Então, ele é um bom amigo para guardar um segredo. Você vai contar uma coisa para ele, ele vai... Conta para um criativo, para um influente, para você ver o que acontece. Nossa, já ele conta para todo mundo. Ele é comunicativo, né? E aí, o estável, ele é isso. Só eu vou saber e o resto do mundo. Só duas pessoas, né? Isso. E você sabe que, inclusive, a intenção dele não é de fofoca nem nada do influente. É porque, como ele já tem essa necessidade de conversar, quando ele vê, ele já tá contando uma coisa que ele não deveria. Porque ele precisa se comunicar o tempo inteiro. E o estável não. Ele não tem essa necessidade de fala. Então, a escuta dele é muito ativa. Ele te escuta na essência. Se você estiver contando algo para ele, ele para tudo, olha para você e te escuta ativamente. Ele pode não falar nada. Mas se daqui a uma semana você for perguntar algo sobre o que você falou, ele fala direitinho, ponto por ponto. Não, você me contou isso, depois isso, depois isso. Então, a escuta dele é muito boa. Eles têm uma tendência a gostar de planejamento, eles têm uma tendência a gostar de ambientes harmoniosos, então eles não gostam de confusão, eles não gostam de briga, eles gostam sempre de estar num ambiente onde todo mundo esteja bem naquele local. E a gente tem... Conforme, o último. O último aí, que é os conformes, os analíticos, que a gente chama. Os analíticos, a frase deles é fazer certo. São aquelas pessoas que eles gostam das coisas certinhas. É aquela pessoa que chega com antecedência, que tem todo o processo de trabalho, tudo bonitinho, a mesa é tudo organizado. É aquela pessoa que tudo para ela é baseado no processo. É uma pessoa muito teórica. Então, você não consegue chegar e falar qualquer coisa para ela. Eu fiquei sabendo. Ficou sabendo como? Quem te falou isso? Quando você soube isso? Porque eu li num site. Que site que você leu isso? Então, assim, para você vender, por exemplo, para um cliente que ele é autoanalítico, você precisa ser teórico com ele. A nossa empresa, ela está há X anos no mercado. Nós temos X clientes que já compraram isso. Nós nunca tivemos uma reclamação. E tudo que você estiver falando, ele tá anotando tudo, ele vai pesquisar tudo. Bom, deixa eu ver aqui. Isso se ele já não tiver feito exatamente tudo isso antes de chegar na tua empresa. Uhum. Antes de chegar na sua empresa, ele já olhou no site, ele já viu se você tem reclamação lá no Reclame Aqui, ele já viu se você tem processo, ele já pesquisou o nome do dono, então ele é muito teórico. E aí, para você vender para ele, por exemplo, você precisa ter o máximo de informações possíveis, que é dessa maneira que possivelmente você vai convencer ele. E no ambiente de trabalho, são pessoas que elas não gostam de barulho, elas não gostam de movimentações de muita gente, são pessoas retraídas, então... elas não gostam de estar... Se elas ganharem uma premiação, vou te chamar para ela na frente. Não, ele não quer. Até para se vestir, ele não gosta de chamar atenção. Então, são pessoas que tendem a se vestir com cores mais neutras, o preto, o cinza. Então, enquanto o influente quer aparecer, o analítico não quer que ninguém nem saiba que ele está vivo. São essas pessoas. Eita, Suzy. E assim, você faz essa análise, mas quando você falou agora, fazer até uma análise minha, você foi falando, eu fui pensando, você fala, eu vou pensando em pessoas, não tem como a gente não fazer referências. Mas eu acredito que cada pessoa tem um pouquinho de cada... Algumas pessoas têm um pouquinho de cada coisa, talvez não todas. Na verdade, nós temos os 4 perfis. Uhum. Então, nós transitamos ali, nós temos os 4 perfis. Só que, via de regra, nós utilizamos mais um perfil. Então, a gente chama essa pessoa de perfil puro. Então, tem pessoas que eu atendo que você vê, essa pessoa, ela é puramente influente. Quer dizer que a maioria das habilidades que ela usa está voltada para o perfil influente. Na verdade, o que a gente mais... O que existe mais na essência, assim, são pessoas com perfil duplo. Então, por exemplo, eu sou influente, sou dominante. Legal. Então, eu sou uma pessoa comunicativa e eu sou muito objetiva naquilo que eu quero. Uhum. Tem pessoas que elas transitam em 3 perfis, né? Então, por exemplo, meu marido transita em 3 perfis, ele consegue facilmente utilizar 3 perfis com facilidade, habilidades dos 3 perfis, mas os 4 perfis concomitantemente, equilibradamente, a gente não consegue utilizar. Então, por exemplo, eu sou auto-influente, depois eu sou dominante e eu sou baixo analítico. Então, assim, todas essas características que eu falei do analítico, eu tenho muito baixo. Já o meu marido tem muito alto.
E aí vem por que eu falo que eu gosto da análise comportamental para a gente entender pessoas? Isso serve até para o casamento, é uma dica que eu vou dar para você. Pronto, galera que vai casar aí, escuta a dica da Suzy aí. Vai dar um corte bom isso daí. Cleberson, você vai casar? Escuta a Suzy aqui antes de escolher o seu pai, hein? Porque as pessoas, elas acreditam que eu preciso casar com uma pessoa muito parecida comigo. E, na verdade, você precisa casar com uma pessoa diferente de você. Porque ela vai ter habilidades que você não tem. Então, por exemplo, eu tenho muita habilidade de comunicação, de desenvolvimento de pessoas. O meu marido, ele tem muita habilidade na parte analítica. Então, eu sou emotiva. Se eu ver qualquer coisa, eu quero comprar. Ele não, ele fala, vamos analisar? Vamos ver se vale a pena? Vamos ver se vamos entrar no Reclame Aqui, vamos ver quantas reclamações tem desse produto, vamos ver quantas reclamações tem dessa loja, vamos ver um review pra gente ver as pessoas que já compraram esse produto, se elas gostam. Então, ele é muito analítico nas coisas que ele vai fazer. Isso me ajuda, porque de repente eu percebo que eu ia entrar numa furada. Uhum. E aí, por outro lado, eu consigo levar para ele essa questão da comunicação, de ser mais, como ele é mais racional, ele é pouco emotivo. E às vezes eu levo mais a questão emocional para ele. Olha, nem tudo é preto no branco. Calma, você precisa levar em consideração que as pessoas são diferentes. Como ele é muito racional, para ele existe um padrão. Então todo mundo tem que seguir esse padrão. Isso é comum das pessoas racionais demais. E aí eu levo para ele, olha, você precisa ter uma compreensão melhor, que nem todo mundo age da mesma maneira. A gente precisa realmente entender as emoções das pessoas. Então a gente tem um equilíbrio dentro, por exemplo, de casa, do casamento, na criação dos filhos, isso acontece o tempo todo. Então eu quero comprar uma coisa por impulso, não, calma. E aí se junta dois com o mesmo, vamos dizer assim, perfil, acaba que vai desbandar em alguma situação. Exato. Imagina duas pessoas o tempo todo. Vamos comprar tudo. Aí, isso. Compra. Chega em casa, não precisa de nada, né? Exatamente. Ou duas pessoas muito teóricas, elas tendem a não sair muito do lugar, sempre ficar dentro de uma caixinha. Não vamos fazer isso, a gente muito vai correr analítica. isso, muito analítica em tudo. Não cresce nada, fica sempre... Ou então, muito, você falou que estável, aí sempre fica com medo, ali sempre é coisa muito certa. Exatamente, muito incerto. Não, é melhor a gente não arriscar, é melhor a gente não arriscar. E aí, existe uma tendência o quê? Eles não se desenvolverem porque estão sempre com medo. Então, dentro de qualquer relação de amizade, relação comum ali entre casais, né? Ou mesmo ambiente de trabalho, é importante a gente entender o perfil do outro para a gente ter essa compreensão que o meu colega de trabalho, ele age dessa maneira porque ele tem um perfil diferente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico que já aconteceu comigo. Eu sou influente, eu acordo de manhã super animada. Eu acordo, eu dou bom dia para todo mundo, eu abraço o mundo. E geralmente, no ambiente de trabalho, se eu tenho pessoas mais analíticas, elas tendem a ter aquele mau humor matinal, elas não gostam de abraço, elas não gostam de toque. É uma tendência, tá? Não é uma regra. Uhum. E aí, às vezes, eu como influente falo, cara, essa pessoa é insuportável. Nossa, que pessoa chata de trabalhar. Nossa, a pessoa não dá bom dia, não fala nada. Mas, na verdade, é só porque ela tem um comportamento mais retraído. Então, eu preciso aprender a me adequar àquilo que ela gosta e que ela não gosta. Da mesma forma que ela precisa entender assim, não, a Suzy, ela é desse jeito, ela já acorda dando bom dia, eu preciso pelo menos entender um pouco o comportamento dela e de repente esticar minha mão, dar um bom dia para ela, conversar ali 2 minutos para interagir, depois ir para o meu local. Você está entendendo que Sim. Se eu compreendo o comportamento do outro, eu sofro menos com as questões que acontecem ali no dia a dia. E você falando, a gente tem aqui na empresa um evento que a gente faz toda segunda, que é a Segunda Conectada, né? E aí a gente sempre, toda segunda, a gente pega um exercício físico para fazer ele bem, assim, às vezes não sai 100% do início, mas são nas filiais a gente replica para todas. E tem, né, você foi falando aí, eu fui lembrando das pessoas estáveis e chega caladinha, mas para quem, né, quer quebrar um pouquinho desse impacto, e eu sei lá que a gente trabalha numa sala e todo mundo está na mesma sala, só o fato de você fazer um movimento com as pessoas já muda o clima. Com certeza. Entendeu? Então, ou seja, por mais que a pessoa seja estável, traz esse ambiente de movimento. Quando, né, o pessoal às vezes fica de cara feia, pô, mas tem que fazer isso agora, não sei o quê. Eu falei, mas espera para você ver se você não vai estar melhor daqui a pouco. E eu vou te falar que, cara, não vou dizer 100% sempre, mas 90%
Assim, você já vê com outra carinha logo depois. Sim. Porque brinca e um faz errado, outro ri do movimento do outro, e já mudou o clima, entendeu? É isso. Não é coisa assim, vamos fazer exercício, não é 10 minutos de exercício, é coisa de 30 segundos, 1 minuto, entendeu? É coisa muito rápida que você já muda o dia da pessoa. E a gente chama isso de mudança de estado, né? É literalmente uma mudança de um estado, onde eu tô fechado, retraído, mal-humorado. E às vezes um pequeno movimento realmente faz a gente mudar a química do cérebro e automaticamente a química do corpo. É isso aí, tem que pensar no Segunda Conectada aí, galera. Mas vamos lá, eu queria que você falasse pra gente aqui, Suzy, de tudo, né, que você aprendeu aí nessa parte da psicologia comportamental e falando de DISC agora, você deu um overview de tudo. Sim. Todo mundo agora tá sabendo o que é para a gente poder entrar pro próximo passo, que é justamente aqui o grande tema aqui do nosso bate-papo. Desenvolvimento, né, focado em liderança. E dessa ferramenta que você aprendeu, primeiro, né, como desenvolver bons líderes aí dessa sua jornada que você já faz há algum tempo aí, trazendo essa liderança para as pessoas? É uma pergunta bem complexa, né? É uma pergunta longa, bem complexa. Talvez. Existem algumas, na minha jornada e até nas minhas mentorias, eu percebi que existem um padrão de comportamento que precisa ser melhorado na liderança de uma maneira geral. Deixa eu só fazer uma pergunta. Existe um perfil para liderança específico, por exemplo? Nunca vai ter um líder estável ou não? Não ou assim, existe. o cara tem que ser dominante ou não? Todo mundo tem potencial para ser líder. Qualquer um desses perfis pode ser líder. Legal. O que vai mudar por exemplo, é o que a empresa espera de resultado, de líder. Por exemplo, empresa de vendas gosta de líderes dominantes. Por quê? Porque ele está focado em resultado. Ele está focado em vender. Mas, por exemplo, se eu tenho um escritório de contabilidade, onde é um ambiente muito de processos analítico, de trabalho, analítico. Então, se eu colocar ali uma pessoa analítica... Se botar um influente... o influente não fica nem uma semana, né? Que é um ambiente, geralmente, as pessoas elas ficam mais caladas, concentradas, elas gostam de precisão, controle, e o influente, essas habilidades, ele tem... A tendência dele é ter muito baixa, isso eu tô falando por experiência. Então, se eu colocar um influente dentro desse ambiente, não casa bem. Imagina, chega aí lá o influente, bom dia, vamos abraçar uma árvore, pessoal. Exato, e fica todo mundo... Enquanto o final de semana de vocês, como foi? Vai todo mundo... Então, isso vai muito de acordo com o que a empresa espera, qual que é a cultura daquele... Eu não falo nem da empresa, às vezes do setor. Qual que é a cultura daquele setor? Então, se eu tenho o setor de vendas, geralmente eu tenho mais líderes influentes e dominantes. Porque é o que a equipe precisa, mas todo mundo... isso que você perguntou é muito interessante, porque todo mundo me pergunta isso. Suzy, todo mundo pode ser líder? Todo mundo tem potencial para ser líder. Porque liderança ela é um desenvolvimento. Agora, existe pessoas que são propensas à liderança? Sim. Sim. Eu falo isso porque eu tenho uma filha de 3 anos que, para mim, já é nítido que ela tem uma veia muito forte para liderança. Porque ela é uma... Com 3 anos eu já percebo, ela já é uma criança que ela gosta de fazer as coisas sozinha, ela gosta de ser ensinada. Como eu faço isso? Você vai ali, você faz assim, aí ela vai lá e faz. Muitas vezes ela nem pede, então você já percebe que existe uma veia ali. Eu falo, essa menina, eu olho para ela e falo, essa menina ela tem um potencial para liderança muito grande. Mas eu posso ter num ambiente uma pessoa que eu não consigo já de cara enxergar, mas houve uma necessidade. Essa pessoa, ela assumiu um cargo de liderança. Ela pode se desenvolver? Lógico. Porque existem habilidades para você ser líder. E habilidades são coisas que você desenvolve. Então, dentro da minha caminhada como líder, eu percebi que existem alguns pontos muito específicos para a gente desenvolver líderes, que são os gaps que a gente fala. Inteligência emocional, comunicação, gestão de tempo, habilidade de feedback também está um pouco atrelada ali à questão de comunicação, mas o feedback é uma das coisas que eu percebo que as falhas, né? Falha bastante. E planejamento também. Então, quando eu vou conversar com o líder, ou vou para uma mentoria, eu sempre percebo que é muito difícil ele não ter problema. Quando você fala planejamento, só essa parte achei interessante. Você fala planejamento do líder com seus liderados, planejamento da agenda do próprio líder, ou as duas coisas juntas? As duas coisas juntas.
Uhum. Às vezes eu tenho líderes que eles, todos os dias, eles chegam para trabalhar e não sabe de nada, assim, ele espera a demanda vir. Então, se ele não se planeja no dia, ele não se planeja, inclusive, ele é um líder que precisa entregar metas e ele não acompanha. Uhum. Ele não acompanha, ele não tem um planejamento, ele não consegue formular um PDI. Ele não sabe nem o que é um PDI. Gente, para quem não sabe, um PDI é um plano de desenvolvimento individual. Então, eu tenho uma equipe, cada colaborador tem que ter um PDI. Justamente porque eu acabei de falar sobre análise comportamental. Dentro de uma equipe, você tem pessoas com diversos perfis. Então, eu preciso entender que essa pessoa, ela precisa se desenvolver em inteligência emocional, principalmente. É uma pessoa que ela tem dificuldade diante de uma ameaça, ela chora, ela não consegue formular bem as coisas, ela quer desistir, ela tá sempre nessa posição onde ela não consegue ter um equilíbrio das emoções. Mas eu tenho um outro colaborador que ele é muito bom de inteligência emocional, mas ele tem muita dificuldade de fala, sabe, de levar a informação para o cliente. Então, preciso desenvolver ele em oratória, em comunicação. E quando você fala assim, porque eu te falo, né, até por experiência, que são pouquíssimas, se eu não vou dizer, são raríssimas pessoas que vão fazer um PDI aí hoje, né? E às vezes, por exemplo, estão fazendo de formas diferentes, talvez vamos colocar assim Mas hoje, para uma empresa que quer iniciar um PDI, de uma forma mais com métodos, né? Eu acho que tudo tem métodos. Qual que é o método assim mais eficaz que você entende para um líder desenvolver com ele, com a equipe dele, né? Ou para a pessoa que às vezes está sem essa liderança que não está desenvolvendo o PDI, como ela pode desenvolver para ela mesma PDI? A gente tem ferramentas que, inclusive, como eu falei, eu aprendi no coach. Tem uma ferramenta chamada análise SWOT. A análise SWOT ela é maravilhosa para o meio empresarial. E ali eu consigo entender as forças, as oportunidades, as ameaças e as fraquezas do colaborador. E essa ferramenta eu desenvolvo com ele. Eu posso fazer sozinho como líder, mas eu posso sentar com ele e falar, olha, vamos tentar formular aqui quais são as suas maiores forças. Eu vou falar 2 que eu enxergo e você fala 2 para mim que você enxerga. E ali você vai colocando no papel e a partir daquilo ali você consegue entender qual que é o estado atual dele, para onde você quer levar aquele colaborador. Tem uma outra ferramenta de avaliação de desempenho maravilhosa que se chama Nine Box. Nine Box, uma coisa. Nove Box. Nine Box. É uma ferramenta onde a gente consegue entender o potencial do colaborador, o que ele tem na parte técnica e na parte comportamental. Então, a performance dele, o potencial dele. Então, é uma ferramenta também que, através de perguntas, eu consigo chegar dentro realmente de uma matriz, onde que aquele colaborador ele está. Então, se ele tem um potencial, inclusive aqui, para demissão, eu estou só empurrando ele com a barriga, ou se ele já está aqui num potencial onde ele já está assim, preparado para ser líder. Nine Box também é uma ferramenta muito boa. A partir disso, eu desenvolvo o PDI. O PDI, para quem tem... Se você nunca fez um PDI, se você tem dificuldade de você fazer... se você tem dificuldade de elaborar um PDI, ou se você nunca fez, uma ferramenta que pode te ajudar é o ChatGPT. A inteligência artificial hoje, ela tem ajudado muito as pessoas a formular exatamente coisas como o próprio PDI, desenvolvimento de pessoas, né? Te ajudar ali a formular ideias quando você não consegue ter um norte. Então, o próprio ChatGPT, se você escrever ali uma história para ele, olha, eu fiz uma ferramenta com meu colaborador e descobri que ele tem esses gaps. O que eu posso fazer? Quais são as opções que eu posso dar para ele se desenvolver? E ali ele traz muitas coisas. Ele traz, inclusive, assim, filmes, cursos, livros, vídeos. Ele traz muita coisa que a gente pode colocar dentro do PDI para o colaborador desenvolver. E aí, pronto, formulamos essa primeira parte. Qual é a outra parte que eu vejo que os líderes, eles pecam muito? Acompanhamento. Então, assim, eu tive todo o trabalho de isso é difícil, fazer exatamente. Eu tive todo um trabalho de fazer uma análise, entender o comportamento, entender o cenário atual dele, entender para onde eu quero levar ele, formular um PDI, e aí eu chego para ele, entrego esse PDI, e aí não acompanho. Não vejo se ele realmente está executando, não cobro dele, não tenho acompanhamento, não dou feedback, não faço nada. Aí eu dei um prazo aí de
3 meses para ele se desenvolver. Quando falta 20 dias para terminar o prazo de 3 meses, eu pergunto para ele: e aí, Rafael, você fez tudo aquilo que eu coloquei lá no PDI para você se desenvolver? Ele vai falar: nossa, fiz, não, tô fazendo, tá tranquilo. Ah, que bom. Aí ele começa a correr. Meu Deus, preciso fazer esse. Aí ele compra um curso online de qualquer jeito, faz o curso, ele vê ao invés de ele ler um livro que você deu como sugestão para ele se desenvolver, ele vai entrar e pegar esse resumo desse livro em qualquer site. Então, assim, eu não acompanhei ele. Eu não tive esse acompanhamento para eu ter realmente o entendimento se ele estava executando aquilo que eu coloquei. Essa é uma das falhas também do líder. E aí ele vai entrar, ele vai dizer que, mas eu não tenho tempo para isso. Mas nossa, não... esses meninos são crianças, eles precisam fazer, eles sabem o que eles têm que fazer. E a realidade da empresa, da gestão ali, de quem está dentro da empresa não é essa. Isso eu posso confirmar que essa dor eu sei qual que é. Então De acompanhamento e treinamento, assim, treinar e acompanhar, ela é uma dor, acho que geral do mercado. Exatamente, por isso que eu falei que é uma das coisas que eu percebo muito. E aí de repente, o líder chega para mim com essa demanda, eu não sei, eu não consigo desenvolver minha equipe, eu não entendo por que ele não se desenvolve, por que a minha equipe realmente, assim, ela não bate meta, porque você não acompanha. Às vezes você não faz nenhum desses passos, às vezes você só faz um, às vezes você só faz esses dois. Você chega até esse movimento de elaborar o PDI junto com ele, mas você não acompanha. Então, tudo isso foi um trabalho perdido. E a gente tem essa tendência, o colaborador ele tem essa tendência, assim, eu tô aqui para fazer planilha, eu não vou fazer outra coisa. E aí ele não vai ter, dificilmente, a não ser que ele tenha realmente uma visão de crescimento, aí sim ele vai se interessar em fazer aquilo. Mas via de regra, ele vai falar, isso é besteira, deixa isso para lá. E aí ele só vai por uma questão realmente ali de mostrar que ele fez alguma coisa, quando estiver muito próximo, aí ele vai fazer qualquer coisa correndo e vai te entregar. Eita, pauleira, hein? Você se identificou agora, né? Mas a gente está aqui para aprender, né? Que eu falei para você. Assim, você deu muitas ferramentas pro líder, para a pessoa buscar esse desenvolvimento. Mas por onde começar, assim? Aquela pessoa que como se fosse assim, toda pessoa pode ser um líder. Uhum. E essa pessoa que despertou agora, porque primeiro acho que tem que ser o despertar, né? Não adianta você falar assim, toda pessoa pode ser líder, mas se a pessoa falar, não, né? Se ela já falar assim, e sempre ela vai estar certa, né? Não, isso que ela está falando não existe. Ou seja, não é para ela que a gente está falando. Sim. Então, para você, tranquilo, às vezes, não é todo mundo que quer ser líder também, né? Senão não ia ter liderados se todo mundo fosse líder. Com certeza. Apesar que eu acho que todo mundo tem que ser líder da sua pessoa. E quando eu falo líder da sua pessoa, né, tem um projeto que a gente faz aqui, que até a gente comentou antes, que é o Conexão 360. Cara, seja líder da sua vida, cuide da sua saúde, da sua emoção, das suas emoções, do seu intelecto, né, do seu mental e cuide do seu espiritual. Então, assim, seja líder pelo menos disso na sua vida. Mas a pessoa que despertou assim, cara, poxa, eu quero ser líder. Mas ela está num estágio zero, vamos dizer, e escutou isso. Por onde ela começa? Eu acredito que a melhor maneira dela começar é exatamente fazendo um teste de análise comportamental. Para ela entender qual é o tipo de perfil comportamental que ela tem. No teste, especificamente do DISC que eu trabalho, a gente não só consegue chegar ali a identificar o perfil dela, como a gente consegue identificar as habilidades e, consequentemente, as inabilidades dela. Esse é o primeiro passo, porque para eu ser líder, eu preciso começar pelo autoconhecimento. Então, o que eu sou bom dentro da minha liderança? Porque você concorda comigo? Você é líder. Você tem habilidades muito boas, mas você concorda que tem coisas que você deixa a desejar como líder? Que você, inclusive, luta para desenvolver, mas que é uma dificuldade? É porque você tem habilidades e inabilidades. Eu não estou dizendo que quando você descobre as suas inabilidades, você descobre, eu não sou bom nisso, não vou fazer. Não é sobre isso. Então, por exemplo, eu não sou tão boa com questões de precisão, controle. Mas dentro do meu trabalho, eu preciso praticar isso, eu preciso. Só que eu já entendi que eu tenho dificuldade. Então, eu preciso de um plano para mim mesma, para que eu possa executar aquilo da melhor maneira. Vou dar um exemplo.
eu tenho dificuldade com concentração e precisão. Então, eu sou aquela pessoa que eu começo aqui concentrada, de repente eu tô mexendo no celular, de repente. E eu consegui identificar, por exemplo, uma ferramenta que me ajuda muito nisso. Método Pomodoro. Não sei se você já escutou. 80-20? Pomodoro? Não, Pomodoro Vai fazer 4 horas, né? é 25 minutos e 5 de descanso. 25 minutos concentrado e 5 de É um método de descanso. estudo, eu já ouvi falar. Isso. Então, assim, pra mim, me ajuda bastante. Então, eu consigo ali ficar... Regra de Pareto, que eu falei, 20-80, né? No caso, o Pomodoro é uma técnica de estudo. Isso, de estudo, para você ficar concentrado. Então, eu já entendi que quando eu preciso fazer uma atividade que ela demanda concentração, eu preciso utilizar desse método. Ainda assim eu tenho dificuldade? Tenho, mas eu me comprometo. Não, durante 25 minutos eu não vou conversar com ninguém, eu vou desligar o meu telefone, eu vou ficar concentrado nessa planilha que eu preciso entregar. Então, para uma pessoa analítica, ela faz essa planilha em 10 minutos. Eu faço em 1 hora. Porque essa habilidade, eu não tenho, essa habilidade ela não é tão desenvolvida em mim. Então, quando eu tenho esse conhecimento, por outro lado, eu sou muito boa em me conectar com as pessoas, em conversar, em desenvolver. Então, eu entendi aquilo que eu sou boa, entendi aquilo que eu não sou tão boa. O princípio da liderança parte disso. Você precisa entender, você precisa começar pelo autoconhecimento. Quando eu começo pelo autoconhecimento, aí eu compreendi aquilo que eu não sou boa. Faz sentido eu desenvolver essas habilidades dentro do meu ambiente de trabalho para aquilo que realmente eu executo todos os dias? Faz sentido. Aí eu começo a elaborar um PDI para aquilo ali. Não faz sentido. Então, ok, eu tenho muitas pessoas que eu pego quando eu dou devolutiva, né? Que é quando a pessoa responde tudo e eu tenho aquele momento com ela para dizer, responder a ela o que o relatório dela, as respostas que ela deu. Tem muitas pessoas que falam, eu sou... Por exemplo, eu não sou bom de planejamento. Eu vejo que o planejamento dela deu muito baixo, 20%. Aí eu falo, faz sentido para você se desenvolver no planejamento? Ela, nenhum. Meu trabalho não exige isso, ou o que eu estou vivendo não exige isso. Ok. Então... Aí quer trabalhar num banco? Não faz sentido. Aí ela falou, não, faz sentido. Depende do nicho, né? Isso, exatamente. Sim, às vezes ela tá, assim, então, talvez essa profissão que você queira não seja essas habilidades que você não quer aprender. Então, essa daqui não seria uma profissão. Não, mas eu quero ser uma pessoa que vai liderar equipe, né, sei lá, de pessoas que vão mexer com finanças pessoais de outras. Opa, então você tem que ser analítico, não Exato. tem como. E você sabe que por conta da falta de autoconhecimento, você tá o tempo todo errando em algo e você fala, eu queria tanto entender por que eu não consigo fazer isso. É porque você não tem essa habilidade, ou você não desenvolve ela bem. Só que por falta de autoconhecimento, você não consegue ter essa compreensão. E você tá sempre se cobrando. Durante muito tempo, eu fui uma pessoa que eu me cobrava muito essas questões de muita disciplina. Muita disciplina é bom para todo mundo. O meu perfil tem uma tendência a ser indisciplinado. E aí, eu me cobrava muito não ser quem eu era para ser um outro perfil. E durante muito tempo, isso feriu a minha identidade. Chegou um momento, com o autoconhecimento, que eu percebi o seguinte: eu tenho dificuldade em ser disciplinada. Isso quer dizer que eu não vou ser disciplinada nunca? Não, eu posso desenvolver muitas coisas para eu poder realmente conquistar algumas coisas. Eu percebo que eu preciso ser disciplinada, então eu desenvolvo. Mas quando eu faço essa comparação com uma pessoa analítica, por exemplo, eu fico muito distante. Porque o analítico, ele já tem a tendência de ser autodisciplinado por natureza. Só que eu ficava o tempo todo nessa comparação. Não, mas eu queria tanto ser igual o fulano, eu queria tanto ser igual o Rafael é tão disciplinado, só que isso fere a nossa identidade. E aí a gente fica desmotivado, ansioso, deprimido, depressivo. Por quê? Porque a gente fica o tempo todo tentando ser uma coisa que a gente não se adequa, não faz parte. Sabe, um outro exemplo que é muito clássico que eu pego é a pessoa que ela é introvertida. Ela tem um padrão de comportamento introvertido. E aí, sempre alguém fica assim, nossa, você deveria falar mais. Nossa, você é tão calado. Não, você tem que conversar mais. Mães fazem muito isso, né? Você tem que ser igual ao seu irmão. Olha como seu irmão conversa, você não conversa nada. Mas assim, Compara, né? Comparação, exatamente. Só que essa criança, ela tem um comportamento onde ela é mais extrovertida. Esse não, esse é mais introvertido. E tá tudo bem. E eu tenho que respeitar as pessoas exatamente nesse padrão de comportamento. Então, quando alguém chega e fala, nossa, o fulaninho devia ser igual o Beltrano. Não, ele não deveria ser igual. Porque ele tem um padrão e esse tem outro padrão. Isso é uma coisa que eu passei durante muito tempo. Então, eu ficava me cobrando, eu preciso ser igual o fulano, eu preciso fazer igual o fulano. E não. O fulano, ele é autodisciplinado de natureza.
já faz parte do padrão dele. Eu sou uma pessoa que eu não tenho um padrão tão alto de disciplina, então eu preciso desenvolver aquilo. Meu PDI tá nisso. Então, como que eu faço para desenvolver disciplina? Eu vou marcar todos os dias, eu vou acordar nesse horário. Eu preciso fazer isso. Eu não quero. Vou só te mostrar aqui pra você ver uma coisa. Olha o que tá escrito aqui. Então, assim, isso aqui é o tipo de coisa, é uma frase, gente, que tem assim, o seu sonho merece a sua disciplina. Porque pra mim faz sentido. E fica no seu celular e aberto pra você ler, né? Isso, Legal. porque quando o meu celular desperta, que eu sei que eu preciso acordar naquele horário, eu quero dormir de novo. Legal isso daí. Então eu leio essa frase. Essa foi bem legal. Seu sonho, deixa eu anotar. Seu sonho merece a sua disciplina. Legal. Então, pra mim, faz sentido isso. Então, frases, ficar o tempo todo dando comando pro meu cérebro que eu preciso me desenvolver em disciplina. Mas tem gente que não precisa disso, já é automático para ela. Então, assim, todo esse contexto eu trouxe para o líder entender esse primeiro passo. Tudo começa com o autoconhecimento. Tudo começa a partir disso. A partir disso, eu me desenvolvo primeiro, para depois eu desenvolver outras pessoas. Porque eu consigo enxergar nessas pessoas os padrões que eu tinha gaps e agora eu consigo desenvolver nelas. E eu consigo levar o meu melhor para elas. Então, eu entendi que eu sou bom nisso, também quero desenvolver essas pessoas nisso. Eu entendi que eu não sou tão bom nisso, então eu não posso ter uma cobrança aprofundada sobre isso, sendo que nem eu sou tão bom nisso. Eu vou fazer a cobrança exatamente ali no padrão daquilo que eu posso entregar para elas também. Ela fez primeira etapa que você falou, fez essa avaliação dela, né, de como que ela tá, o perfil dela, fez o DISC, entendeu. Vamos já colocar já sequência, já criou um planozinho, tem que criar um plano de ação, porque também senão não adianta, né? Tem que pegar lá, anotar, sei lá, uma planilhazinha, um caderninho, falar, ó, isso eu preciso desenvolver isso, e aí ela vai começar a criar eu vou dizer assim, nem as métricas ainda, né? Ela tem que começar a pensar nas ferramentas, vamos colocar, correto? E aí, sei lá, disciplinado, então onde que eu vou criar a ferramenta para ser disciplinado? Exato. Por exemplo, isso é uma ferramenta que você acabou de mostrar, né? De colocar no celular com uma frase, quando toca, você lê a frase. Na hora que você falou isso daí, cara, eu vou dar até uma dica aqui, pessoal dos conectados e conectadas aqui do DCCast. Ela colocou, seu sonho merece a sua disciplina. Para quem está com dificuldade, porque às vezes eu posto muita coisa de saúde, né? Que eu acordo cedo, treino de manhã, e muitas pessoas falam comigo, Rafael, pô, cara, eu fui treinar hoje porque eu te vi. Pô, eu tô sem fazer treino aqui, tô vendo que você tá indo todo dia. Eu falei, cara, não vou ficar parado, não. E, cara, isso daqui, na hora que ela falou, assim, na hora já deu um start. É porque eu já tenho hábito, para mim é fácil. Então, às vezes eu falo, gente, é fácil. Para quem tá fazendo é fácil, mas para quem não faz, eu sei que não é fácil. Exatamente. E quando eu ouvi essa frase, e você que tá aí, toca o celular, você desliga, toca o celular, você desliga, ou toca o celular, você não vai em frente. Cara, quando você lê isso daqui, seu sonho merece a sua disciplina, tocou o celular, você olhou isso, falei, cara, eu tenho que levantar, porque o sonho meu depende dessa situação. E às vezes essa situação é emagrecer, que é um sonho que você tem que estar. É de você, sei lá, completar uma prova de uma corrida de X quilômetros que você está buscando, é ter uma qualidade de vida melhor. Então, realmente, na hora que você mostrou isso, eu falei, cara, isso faz todo sentido para quem, assim, eu dou um exemplo de quem acorda, pode ser para outras coisas, né? Pode ser para uma reunião. Então, assim, a disciplina de ter a reunião. Isso. Mas para quem está com dificuldade de acordar, cara, coloca essa frasezinha. Eu gosto de mencionar, que eu vi que tem ali o Paulo Vieira, que é da frase dele. Então, assim, é uma frase do Paulo Vieira, que eu até vi no celular dela, então é bom a gente mencionar o autor da frase, né? Porque a gente tem que dar méritos aí a quem desenvolve aí o raciocínio. Então, essa frasinha do Paulo Vieira, seu sonho merece a sua disciplina, bota no seu despertador, tocou, você já olha para ela, você vai ser mais difícil de você procrastinar o seu levantar para você fazer o seu exercício, ou talvez ler um livro que você precisava ler, ou chegar mais cedo num compromisso. É isso mesmo. Cada pessoa pode buscar a maneira como faz sentido para você desenvolver aquilo ali. Você falou, eu achei maravilhoso isso que você falou. Como para você já é fácil, então quando alguém chega com essa demanda para você, nossa, eu queria tanto ser igual a você, levantar cedo. Aí você fala, gente, mas isso é tão fácil. Mas para você se tornou fácil. Porém, até se tornar fácil, teve uma caminhada. Sim. Hoje em dia é mais fácil, mas eu tenho certeza que lá no início não era tão fácil assim, você levantar todos os dias. Você criou uma disciplina, uma rotina, e hoje para você é fácil. Mas quando alguém olha para você e fala, eu queria tanto ser igual a você, ela tá falando ela tá comparando você lá atrás, aquele Rafael lá atrás que não conseguia. E por que a gente precisa dividir as nossas experiências com as pessoas? Por conta disso, porque a gente sempre acredita que hoje você, Rafael, é disciplinado, você sempre foi disciplinado.
Você sempre foi essa pessoa, você sempre conseguiu tudo, assim. E aí, quando você conta a tua trajetória, as pessoas se inspiram, falam, cara, se ele hoje consegue levantar cedo e fazer tudo isso, e lá atrás ele não fazia, lá atrás ele era sobrepeso, lá atrás ele era sedentário, eu também consigo. Essa comparação tem muita gente que faz. Eu falo, ó, esse exemplo que você deu aqui, eu já dei alguns exemplos, como eu vou dar esse daqui. A gente tem um projeto Conexão 360 que a gente estimula o corpo físico saudável. E eu prego sempre nas nossas imersões que a gente faz dentro da empresa, nessa questão da preocupação. Hoje, assim, estou muito feliz porque hoje as pessoas incorporaram. Mas no início, cara, as pessoas não faziam. Aí eu falava, explicava, a gente fazia os treinamentos e vamos lá, e a gente acorda, tem a parte prática, faz final de semana, aí no sábado todo mundo acorda às 6 horas, vamos para o parque, dar caminhada, depois a gente vai para a palestra, vai para outras coisas. Então a gente faz uma imersão mesmo para vivenciar os 4 pilares. Legal. E aí o físico, ninguém fazia. Eu falei, cara, aí começava, fazia só no dia que a gente fazia o evento, aí no final de semana, aí tinha um ou outro que às vezes fazia e já acabava. E aí a gente fazia de novo a imersão, eu sempre conversando, incentivando. Aí, no dia que fez começou a criar a frequência, estava mais fortinho, mais fora do peso, aí começou, se o fulano faz, eu também faço. Exato, tá Aí eu vendo? falei, então eu passei a vida inteira explicando para vocês fazerem, aí agora é só quando o fulano faz. Sabe por quê? Porque também tem esse problema que às vezes as pessoas fazem esse comparativo. Mas eu não consigo, por causa que fulano faz, fulano está aqui nesse nível, eu não consigo chegar nesse nível. Aí se compraram com aquele outro que não está fazendo. E aí ele coloca, às vezes a pessoa que vê como um nível mais baixo, e ela ultrapassou, ela falou, opa, não, peraí, esse aqui mais baixo, Então assim, é ruim, pessoal, vamos sempre procurar, eu acho que as pessoas que crescem mais rápido, elas sempre se baseiam pela régua mais alta, assim, né? Assim, se baseia pela régua mais alta, que você vai crescer mais rápido, né? E escute a história das pessoas, né? Como eu falei aqui, é muito importante você dividir a tua jornada, porque existem outras pessoas que estão no mesmo padrão que você esteve há um tempo atrás. Então, quando alguém fala para você, eu queria tanto ser disciplinado como você, mal sabe essa pessoa que até você chegar a esse nível de disciplina custou muito. Então, quando você divide a sua história com a pessoa, ela se sente mais motivado. Bom, se ela passou por tudo isso e conseguiu, eu também consigo. E é isso que a gente precisa mesmo, sempre ter esse padrão. Sabe que você me lembrou de uma coisa muito importante no meu corporativo? É assim, principalmente, eu lembro muito lá no call center. Olha, não pode vir trabalhar de sandália rasteirinha. Aí não pode. Aí uma pessoa vinha. Aí no outro dia o outro vinha. Aí outro dia o outro vinha. Aí, gente, por que vocês estão vindo de sandália rasteirinha? Não, porque fulana veio, aí a gente veio. Não, por que vocês sempre fazem comparação com o pior? O que tá fazendo errado, Com né? o que tá fazendo errado. Uhum. Porque assim, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Uhum. Então, por que vocês têm essa mania de se basear no pior? Porque a regra do ambiente, do convívio de trabalho você não pode trabalhar de rasteirinha. Não, a empresa, ela tem essa questão. Então, a pessoa que veio, ela tá errada. E se você vê porque ela veio, você tá errada e ela tá errada. E aí, quem continuar vindo, tá todo mundo errado. Então, eu gostei desse exemplo porque realmente a gente tem essa tendência, né? Para fazer aquilo que é mais confortável e muitas vezes não fazer aquilo que é o correto. Muito bem, pessoal, Suzy, né, ela tem muito mais coisa para passar, mas eu vou deixar esse gostinho de quero mais. Ela vai deixar aqui no nosso Discicast aqui, vamos deixar nos comentários aí todo o Instagram dela, né, as redes sociais. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @SuzyDaGuarda. O meu Instagram é bem voltado para questões realmente de desenvolvimento de pessoas e liderança. E é a página principal que eu utilizo hoje para poder me comunicar com as pessoas ali que estão buscando como é que eu posso dizer, esse novo eu, né? Como que eu posso me desenvolver como um bom líder? Ali é a minha página principal, onde eu utilizo para poder me comunicar com as pessoas. Suzy, para a gente fechar aqui, a gente tem aqui no Discicast, né? O nosso propósito aqui da Digital Connect, né? Também do nosso bate-papo aqui, é gerar conexões para melhorar a vida das pessoas, né? E em cima de toda a sua experiência que você teve, qual que é a mensagem que você podia deixar para a turma aqui do Discicast? Uma conexão que ela tem que fazer com ela para poder melhorar a vida dela e, obviamente, impactar a vida de quem está próximo dela, né? Eu acredito que nós fomos criados para pessoas. Como eu sou uma amante de pessoas, eu acredito sempre
que a nossa maior que o nosso maior legado é transformar a vida de outras pessoas. Então, falando de comportamento, falando da questão de propósito, nós temos que entender que, por exemplo, como líderes, nós estamos ali para transformar mais líderes, para desenvolver pessoas para a liderança. A liderança, ela não é sobre o eu, não é sobre eu crescer, não é sobre eu ganhar mais, não é sobre o meu status, é sobre eu transformar outras pessoas, ainda que essa pessoa ela não queira ser líder, mas ela precisa ser líder dela mesma, como você falou, líder da própria vida dela, líder das decisões que ela tem, líder de toda a história que está por vir. Então, a gente não desenvolve líderes só para estar numa posição, né, dentro de uma empresa. A gente desenvolve pessoas para que elas liderem a própria vida delas. Saiam desse padrão de vitimismo, e eu falo por experiência. Saiam desse padrão de sempre se achar inadequado, menor, sem potencial. Então, você é líder. Você, na verdade, não fala nem só sobre liderança. Você está aqui nesse mundo. Essa é a minha filosofia de vida. Para impactar a vida de outras pessoas, para transformar a vida de outras pessoas. Ainda que você não seja a pessoa mais comunicativa, ou mais sociável do mundo, mas você sempre tem alguma coisa para impactar a vida de alguém. Muito bem, galera. DCCast aqui, mais um DCCast. Então, lidere a sua vida para você liderar a vida das outras pessoas. Mas primeiro, lidere a sua. Exatamente. Entendeu? Que aí você vai crescer com os outros. Então, eu queria agradecer aqui a Suzy pelo bate-papo. Né? Eu que agradeço. Legal. E mais um DCCast. Quem gostou aí, compartilha, deixa o like e até o nosso próximo episódio. Oi? Clica no link, ainda tem que clicar no link? Claro, tem que clicar no link. Ó, nossa produção tá falando que tem que clicar no link, tem que compartilhar. O cardzinho ainda? Tem um cardzinho, tem tudo isso aí, ó, que o Cleberson, nosso videomaker, tá avisando aqui. Então, o nosso conteúdo é relevante, então, pessoal, clica no link, compartilha no card aí e vai ter embaixo aqui todos os contatos aqui da Suzy para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Bacana. Tá bom? Obrigado.